Mas era assim que viviam os escravos no passado. Eu quero pegar um foco disso aí para te mostrar o que é ser um servo de Deus. É óbvio que ser um servo de Deus, você não vai ser chicoteado, você não vai comer pão e água, você não vai pôr, sal grosso nos seus vergões, até porque você não vai ser chicoteado para ter vergões. Então, o que é ser um servo de Deus? Vamos então pegar um gancho nessa explicação, porque eu fiz questão de ir lá um pouco mais atrás de um século para te mostrar como que era o comportamento, como que eram as ações daqueles que se diziam servos, daqueles que eram considerados servos, daqueles que eram mantidos servos, que eram mantidos escravos, para que você entenda hoje o que é de fato ser um servo de Deus. Porque muita gente hoje bate no peito e diz: eu sou servo de Deus, mas você não faz absolutamente nada para o seu Senhor, você não segue absolutamente nada que o seu Senhor manda, logo você não é escravo de Deus coisa nenhuma, você é escravo do seu próprio ventre, como no dia anterior eu li aqui. Por favor, caneta e papel na mão para anotar os trechos da palavra de Deus. Romanos capítulo 16 fala muito claramente que aqueles que não servem a Cristo, antes provocam escândalos, antes provocam dissensões, divisões, esses não servem a Cristo, servem a si mesmo, servem ao seu próprio ventre. Então, as pessoas batem no peito e dizem: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Mas peraí, a conotação de servo é escravo. Escravo é aquele que se submete ao seu Senhor, é aquele que está sob domínio de um Senhor, é aquele que obedece ordens do seu Senhor. Que ordens você tem obedecido de Deus? Qual é o serviço que você está fazendo para Deus? Você levanta na sua casa pela manhã, escova os seus dentes, toma o seu banho, se arruma, toma o seu café, vai para o serviço, volta do serviço, chega em casa, vai assistir televisão, sai da televisão, vai dormir, amanhece o dia, de novo a mesma rotina todos os dias. E quando dá tempo, você diz que vai na igreja, quando dá tempo, você vai lá num culto de domingo. Você é servo de Deus? Aonde? E não venha com essa palhaçada de dizer: pastor, mas eu tenho a minha vida. Então você não é servo, porque o servo não possuía vida. O servo, a sua vida pertencia ao seu Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Está dando para você entender o que é servo de Deus? O servo não tem vida própria, meu irmão. O servo, ele vai para onde o seu Senhor manda. O servo faz o que o seu Senhor ordena. Não tem essa história de ter vida própria, não. O certo seria o seguinte: se der tempo eu trabalho, se der tempo eu como, se der tempo eu durmo, se der tempo eu passeio, se der tempo eu saio com as crianças. Se der tempo, primeiro a prioridade é do seu Senhor. Afinal de contas, aquele que é o teu dono é que manda em você, e não você mandar no seu Senhor. Logo, vamos chegando à conclusão de que muitos homens e muitas mulheres que batem no peito e dizem: eu sou servo de Deus, não é servo de Deus coisa nenhuma. Não serve a Deus coisa nenhuma, serve a si próprio, está em busca dos seus próprios interesses. Observa que muitas igrejas evangélicas nesse Brasil têm atraído pessoas para dentro da igreja, não para servirem a Deus, mas tentando mostrar a elas que Deus pode dar milagres para ela, que Deus pode reconstruir a vida dela. Então estão transformando Deus em empregado, estão transformando Deus em servo. Ao invés da pessoa servir a Ele, eles estão impondo às pessoas que obriguem Deus a servi-las. Existem pregadores tão endemoniados que chegam ao ponto de dizer para as pessoas assim: encoste Deus na parede, Ele é obrigado a te abençoar. Um homem desse é um maldito, um homem desse é um filho das trevas. Como é que alguém pode chegar para o seu Senhor? Eu pergunto, peraí, vamos voltar de novo aqui um século atrás. Algum escravo de uma fazenda se atreveria a olhar na cara do Barão de Araruna, né? Vamos pegar aí o gancho aí da novela que passou uma época aí, que tinha um homem chamado Barão de Araruna, que o camarada era um demônio. Ele matava, ele castigava os escravos, ele punia. Algum escravo teria coragem de olhar na cara do seu Senhor e dizer assim: me dê o que eu quero, porque senão eu não fico aqui? Algum escravo teria coragem de fazer isso?
Como é que então as pessoas dizem que são servas de Deus, que são escravas de Deus e tentam fazer Deus de capacho, tentam fazer Deus de seu prisioneiro, tenta dizer para Deus, ameaçando a Deus: se o Senhor não me der a bênção, eu saio da igreja; se o Senhor não me der a bênção, eu deixo de ser dizimista; se o Senhor não me der a bênção, eu paro de evangelizar; se o Senhor não me fizer isso ou não fizer aquilo, o Senhor vai ver. Teve um bispo de uma igreja aí satânica chamada Reino do Satanás, você sabe todo mundo quem é, o da mão torta, aquele da mão mirrada, que teve a cara de pau no ano passado, nessa campanha alucinada para tomar dinheiro das pessoas de Israel. Chegou ao ponto de dizer que ele ia sair na mão com Deus. Eu pergunto, isso é um servo de Deus? Você acha que um escravo, um servo, falaria assim com o seu senhor? Ora, meu amado, o escravo não tinha a capacidade de olhar olho no olho do seu senhor, quanto mais de levantar a voz para o seu senhor e dizer tal aberração. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: como me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que vos mando? Como é que alguém pode chamar ele de Senhor se não faz o que ele manda? Logo, essa pessoa não é serva de Deus. Ela pode ser serva do diabo, ela pode ser serva dos homens, ela pode ser escrava da religião, mas de Deus ela não é. Está dando para vocês compreenderem? Sim ou não? E olha, eu não estou falando aqui por tese, eu não estou falando aqui por suposições, eu estou trazendo verdades bíblicas. Já nós vamos ler um trecho do livro de Mateus aqui. Já nós vamos ler um trecho do livro de Mateus. Eu vou te mostrar que o servo obedece ao seu senhor. O servo não tem vontade própria. O servo não tem essa história de tomar decisões por conta própria. Eu faço se eu quiser, se eu não fizer, tá tudo bem. O verdadeiro servo de Deus obedece. O verdadeiro servo de Deus tem que obedecer, tem que fazer a vontade do seu senhor. Nós temos visto muitas pessoas dizendo que são servas de Deus. Qualquer um que entra numa igreja evangélica, põe uma Bíblia embaixo do braço, se autodenomina servo. Para você ser servo, tem uma série de quesitos, uma série de requisitos fundamentais. Primeiro, tem que ser vigilante. Aí ontem eu confrontei você, no dia anterior, na mensagem anterior, eu confrontei você. Você tem sido vigilante? Não tem. A igreja de Jesus está dormindo. Está igual aquelas 5 noivas nércias, loucas. Você sabe o que significa a palavra nércia? Louca, desvairada, alucinada. Esse trecho das 10 virgens é excelente para demonstrar qual é o estado da igreja de Jesus nos dias finais. 5 das servas, 5 das noivas estavam prudentes, estavam atentas, tomaram suas lamparinas, encheram com azeite. Atenção, hein? Por favor, não fique se bulindo aí, achando que é azeite ungido, não. Que as lamparinas, que hoje, talvez você não sabe o que seja uma lamparina, deixa eu explicar. Hoje, a lamparina é chamada de candeeiro. Todo mundo aqui na Bahia sabe o que é um candeeiro, né? No passado, na época atrás, era chamada de lamparina. Em alguns lugares até hoje é chamado de lamparina. E como naquela época não existia querosene, não existia, como é que se diz, álcool, né? Que é o etanol. Então, era utilizado azeite de oliva como combustível. Ou seja, elas punham azeite de oliva dentro do candeeiro, né? Tem aquele paviozinho, ela acendia o pavio e o azeite de oliva funcionava como combustível para que a chama ficasse acesa, né? Igual a vela. Só que a vela, quem alimenta a vela não é o pavio, é a parafina.
A parafina é que faz com que o pavio vá queimando aos poucos e ele não se queime por completo dentro de segundos. Então, da mesma forma, o azeite de oliva era colocado nas lamparinas para que as lamparinas ficassem acesas e elas pudessem vigiar, ficar atentas à volta do noivo, porque o noivo estava para chegar. Então, 5 dessas noivas queriam gandaia, queriam oba-oba, queriam treme-treme, o roda-roda, queria bagunçar o coreto. Tá bom? Essas 5 noivas prudentes ficaram com as suas lamparinas cheias, enquanto que essas 5 loucas, 5 nessas, 5 perturbadas, 5 encapetadas, estavam simplesmente vivendo uma vida dissoluta. E aí a Bíblia diz que o noivo tardou a chegar. O noivo tardou, o noivo demorou a chegar. O noivo é Cristo, todo mundo sabe. A noiva representa a igreja. Então ele mostra que uma parte da igreja estava apercebida, estava vigilante, mas uma outra parte da igreja estava vivendo na sua infantilidade, vivendo na sua loucura, vivendo na sua carnalidade. Quando o noivo chegou, as lamparinas das noivas que estavam atentas, apercebidas, esperando, estavam ainda acesas e ela conseguia enxergar os portões se abrindo, elas conseguiam enxergar o caminho se abrindo para elas passarem e irem ao encontro do noivo. Porém, as outras 5 não levaram suprimento de azeite para que as suas lamparinas permanecessem acesas, ou seja, não vigiaram, estava nem aí, estava achando, ele não vai vir agora não, ou talvez nem venha. Bagunçaram, fizeram o que quiseram fazer, acharam que isso não queria acontecer, como muitos cristãos do dia de hoje, que se dizem servos e estão piriguetando, que se dizem servos e estão vivendo dentro de prostituições. Se dizem servos, mas sai da igreja para se prostituir com namorada, sai da igreja para se prostituir com namorado. Eu estou dizendo sai da igreja, não é sair se desviar não, sai do culto, dizendo-se servos, dá a mão ao namoradinho, vai para dentro do carro ter relação, vai para dentro de motéis ter relação, e ainda diz que é servo, servo do diabo, porque o servo de Deus não tem esse tipo de comportamento. Sem contar que aqueles... meu irmão, a Bíblia é tão cheia de trechos para nos mostrar a verdade. O problema é que o povo tem preguiça de ler. Sem contar aqueles que se dizem tomar conta do rebanho, que começam a espancar os seus servos, que começam a maltratar, que nem são servos dele, são servos do Senhor, e eles começam a se sentir dono dessas ovelhas, começam a manipular essas ovelhas, começam a fazer essas ovelhas a comer na mão deles, espancam, maltratam. Inclusive o Senhor Jesus deixou uma parábola sobre isso, dizendo que por demorar o servo, aqueles outros começaram a escravizar os seus servos. De repente, o servo observa que o seu Senhor volta em hora em que ninguém estava percebido, em que ninguém reparava, em que ninguém prestava atenção. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O Senhor Jesus está voltando e a igreja está preocupada em campanha para arrumar dinheiro. Jesus está voltando e as igrejas estão preocupadas em eleger senador, em eleger governador, em eleger prefeito. Jesus está voltando e a igreja está se preocupando com o mundo, naquilo que o mundo pode dar, na cegueira que Satanás colocou nos olhos dele, riqueza, dinheiro, bens materiais. Esses homens não sabem o que eles estão fazendo, ou sabem porque são servos do diabo, porque se fossem servos de Deus... Peraí, por que eu estou vigilante? Por que eu estou vendo isso? E por que eles não estão vendo? Eles não são cegos, eles não são menos sábios do que eu, eles não são menos entendidos no assunto da palavra do que eu. Não, eles conhecem, eles sabem, mas é que eles se venderam ao luxo, eles se venderam àquilo que o dinheiro pode comprar, porque o dinheiro pode comprar tantas coisas boas, meu irmão. O dinheiro pode dar tantas seguranças, segurança aí entre aspas, pode dar tanta segurança para as pessoas. O dinheiro pode conduzir as pessoas ao lado de Barack Obama, por exemplo, ao lado dos príncipes desse mundo. Então, criando-se essa ilusão na cabeça deles, então eles enlouquecem por causa do dinheiro, como se o reino que eles estivessem fundando no mundo, como se o império que eles estivessem criando no mundo, tornaria eles
tão eternos como o próprio Deus. Esse foi o erro de Lúcifer, achar que poderia comandar os anjos de Deus, achar que poderia ter também um reino igual de Deus. Esse foi o erro de Nimrod. Nimrod, o inventor, aquele que teve a mãe Semiramis, que inventou a árvore de Natal, que muitos cristãos hoje estão botando a árvore de Natal dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não sabe a origem da árvore de Natal, não sabe a origem dessa festa que nada tem a ver com Cristo Jesus. Não foi o nascimento do Senhor Jesus. A época em que Jesus nasceu não foi dezembro. Segundo os relatos das Sagradas Escrituras, é impossível.